Bom dia, meu nome é Andrécia. Vamos falar sobre a crise no sistema colonial. A França foi um dos grandes acontecimentos históricos que marcou a transição final do feudalismo para o capitalismo e é tradicionalmente utilizado para assimilar o início da Idade Contemporânea. A Revolução destruiu a sociedade do antigo regime e o Estado absoluto derrubou a nobreza que ainda vivia dos privilégios feudais. Foi um movimento de massa que aconteceu com a participação de vários grupos sociais, a população miserável da cidade e os pequenos produtores e comerciantes e os camponeses explorados pela servidão. Ao final de um longo processo, pode-se dizer que a Revolução levou a burguesia ao poder. O privilégio da nobreza foi derrubada. A burguesia colocou o privilégio social do dinheiro e da riqueza em seu lugar. Para entender o processo revolucionário francês, vamos conhecer algumas características da situação social, econômica e política da França no final do século XVIII. Por volta de 1789, a França era o país mais populoso da Europa Ocidental. Tinha cerca de 25 milhões de habitantes. Toda essa população estava juridicamente dividida em 3 ordens ou estado. O clero, primeiro estado, nobreza, segundo estado, e o restante da população, terceiro estado. Cada dessas ordens dividia-se internamente em grupos, muitas vezes rivais. O primeiro estado, formado pelo clero, era composto aproximadamente por 120 mil pessoas. Dividia-se em alto clero e baixo clero. Alto clero reunia bispos, abades, cônegos, vindos de famílias da nobreza. A base da riqueza do alto clero resultava no recebimento de dízimos e da renda de imóveis urbanos e rurais. O baixo clero compunha-se de sacerdotes pobres que constituíam a plebe eclesiástica. O segundo estado, formado pela nobreza, era composto aproximadamente por 350 mil pessoas. Dividia-se em 3 grupos principais. Nobrezas cortesãs, viviam-se do palácio de Versalhes em torno do rei, recebendo pensões do estado. Nobreza provincial, grupo de empobrecidos, decadentes, que sobreviviam submetindo os camponeses ao pagamento de direitos feudais. Nobreza de toga, burgueses ricos que pagavam títulos da nobreza, cargos. A maioria da população. O terceiro estado foi formado pela maioria absoluta da nação, a qual era composta de mais de 24 milhões de pessoas, e nelas reuniam diversos grupos, entre os quais podemos distinguir camponeses. Os camponeses eram trabalhadores livres e semilivres, e os servos presos às obrigações feudais. A grande burguesia, a qual era formada por banqueiros poderosos, empresários e comerciantes. Média burguesia, composta de profissionais liberais, como médico, advogado, professores e comerciantes. Pequena burguesia, constituída por comerciantes e artesãos. E sans-culottes, camada social humana composta de aprendiz de ofício, assalariado e desempregados marginalizados. Eu vou falar sobre o privilégio e a desigualdade política. O clero e a nobreza, ele tinha igualdade social, ou seja, não pagava imposto. Ainda recebia pensões do Estado. O homem do terceiro estado, ele era obrigado a pagar imposto para os nobres. Reunia contra o regime do clero e da nobreza perante a lei, ou seja, ele não ia pagar imposto. Bom dia, meu nome é Gilmar, eu vou falar sobre as dificuldades econômicas. A economia francesa era basicamente agrária. A maioria da população trabalhava no campo e a produção não atendia de modo satisfatório o consumo de alimentos. Como, por exemplo, o alimento que eles produziam não era suficiente para alimentar a população. E os problemas climáticos, como as secas e inundações, agravaram a situação da agricultura desde 1784. E o preço dos alimentos subiu brutalmente. E o povo da cidade e do campo vivia uma situação de fome, miséria e desespero. Além disso, a indústria passou por grandes dificuldades econômicas, por causa do tecido que inundava o mercado da França. As dificuldades das indústrias gerou muito desemprego, aumentando o número de famintos e marginais.